trem expresso já vai partir. Nós nos instalamos num pullman poupeiano que lembra os confortáveis vagões das estradas de ferro egípcias. Há um bar no fundo do vagão onde eu bebo o primeiro café de Santos. A terra é vermelha, o céu é azul, a vegetação é de um verde escuro. Esta paisagem é cruel, dura, triste, apesar da variedade infinita das formas vegetais, apesar da graça reclinada nas palmeiras e dos ramos deslumbrantes das grandes árvores em flor de quaresma. O trem vai bem depressa, os sinais agulhas de nível funcionam como na Inglaterra. A natureza é de um verde muito mais escuro do que na nossa terra. Acobreada, fechada, a floresta tem cara de índio. Eu sou nascido em Paranapiacaba, meu nome é Alencar Miécio Chimiela, meu pai é polonês, minha mãe iugoslávia. Vieram os dois do estrangeiro, se conheceram aqui em Paranapiacaba, se casaram e formaram uma família. E aqui conviveram muitos anos, trabalharam na ferrovia aqui, arrumaram emprego, porque a facilidade de arrumar emprego aqui antigamente, os ingleses, eles davam preferência a uma pessoa que jogasse futebol ou fosse músico. Então esse aí não precisava nada de diploma, não precisava nada, já entrava direto, compreende? E eles davam preferência também, muito, aos filhos dos ferroviários de trabalharem na ferrovia. Com 13, 12 anos, eles já pegavam um empregado, um filho de ferroviário, para trabalhar. Ele era um aprendiz. Ele trabalhava 6 meses de ajustador, 6 meses de planador, 6 meses de soldador, 6 meses de eletricista, 6 meses de pedreiro. Então, quando ele formasse 6 anos, então eu chegava perto da pessoa e perguntava: o que você optou? Você quer ser o quê? Formar o quê? Você já está com 6 anos de ferrovia. Então eu escolhi, né, o meu ofício que eu queria melhor. Eu quero ser ajustador. Então dali para frente a gente ia galgando, né? Já entrava de ajudante, de ajustador, depois de ajustador, depois mecânico e assim até formar o último degrau, que era supervisor geral. Foi onde eu alcancei até de supervisor geral. Já em 1835, o padre Feijó procurou implantar a ferrovia no nosso país. E já havia um projeto de construir ferrovias que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul e do Rio para a Bahia. Portanto, uma ferrovia que integrava toda essa parte oriental do Brasil. No entanto, São Paulo foi a 5ª província a conseguir inaugurar sua estrada de ferro, ligando os portos de Santos ao interior. Eu nasci em Piaçaguera, ali onde atualmente é a cozinha. Naquele tempo não tinha nada ali, né? E depois, à medida que meu pai foi subindo de posto, a gente foi subindo a serra. Naquele tempo também era na Serra Velha, não essa serra que agora é tida como Serra Velha, era uma outra serra. Então, à medida que meu pai foi subindo de posto, a gente foi subindo até chegar em Paranapiacaba. Meu pai era feitor de patamar. Eu trabalhava na cabine, chamava-se feitor de patamar. Tomava conta do patamar. É interessante notar que essa estrada de ferro, antes a concessão foi feita ao Barão de Mauá. Era um projeto arrojado, com tecnologia avançada. Para aquela época, subia a Serra do Mar. Não era chamada Serra do Mar ou Escapa do Mar, não era uma coisa tão fácil. Tinha na cabeça o Barão de Mauá. Ele foi um grande investidor nesse setor. Participou em boa parte das estradas de ferro daquele período. E, claro, teve a visão de construir essa estrada de ferro, que era fundamental. Ela ia ligar o Planalto, produtor de café, ao Porto de Santos. Por uma série de motivos,
ele teve problema na construção dessa estrada. Teve atraso, teve problema de recurso com os seus sócios, os sócios ingleses, e terminou perdendo a concessão. Queriam todo o conforto, eles não queriam dificuldade, não queriam fazer negócio com quem não poderia dar o conforto para eles, sabendo que eles têm. Se eles têm a matéria-prima, que é o ferro, né? Que eles têm como da onde extrair a madeira. Então por que eles iam optar? E outra, eles não pagavam nada, né? Vinha tudo dentro do navio. Essas madeiras usou como proteção para os materiais ferroviários. Eles colocaram tudo junto, eles foram estratégicos, entendeu? E é uma ferrovia que é engraçado também. Que se você poderia ficar um ano parado, mas quem bancava era o brasileiro. Era o Ineu, o Barão. O certo é que o julgamento da causa de Mauá terminou ocorrendo na Inglaterra. E evidentemente o judiciário inglês simplesmente deu ganho de causa à empresa inglesa. Ele que se quebrou. Isso aqui deu mais do que a Petrobras dá hoje. E a São Paulo Highway assume e constrói a estrada, portanto, chega até Jundiaí. Coloca ponto final ali. Na verdade, a concessão deveria chegar até as barrancas do Rio Paraná, avançar pelo interior, tornar-se uma estrada de integração. Porém, a São Paulo Highway percebeu que era desnecessário fazer isso. Ela, estabelecendo em Jundiaí, ela tinha o controle. Quando existia muita carga, eles funcionavam duas. Funcionava a funicular e funcionava a Serra Velha. Só que a Serra Velha, o transporte dela era menos carga, né? Era um cabo com duas pontas. Então eles punham, por exemplo, vamos dizer, 60 toneladas para baixo e punha 40 para cima. Porque aí facilitava a máquina que rodava o cabo, facilitava ela para não fazer força. Tá entendendo? Então compensava, você ia mais 20 toneladas para ajudar e subia 40. Isso aí. Só que era um brequinho, nós chamávamos de serra-breque. E é interessante que os construtores da estrada procuraram seguir as rotas indígenas, que já era conhecido naquele tempo. Para quê? Para diminuir custo, óbvio. Agora já a funicular não. A funicular já era tanto subida como descida, compreende? Podia pôr para baixo 20, 30 toneladas, podia pôr 40 para cima que trazia. Porque as máquinas eram mais possantes, né? De plano em plano, de 2 em 2 quilômetros, 2,5 km por aí, ela largava de um cabo e pegava o outro, já era outra máquina que puxava. Vendo? E assim até chegar em Paranapiacaba. Mas de 7 em 7 minutos, saía 4 vagões aqui e saía 4 vagões lá embaixo. Paranapiacaba é a Serra do Mar. Aqui, o trem é içado por cabos e atravessa a montanha dura em várias seções. Todas as estações estão suspensas no vazio. Há muitas cascatas e foi preciso fazer grandes obras para escorar por toda parte a montanha que se esfacela. As ervas daninhas que crescem nos taludes, nas trincheiras entre trilhos, são todas plantas raras, que em Paris só se vêem nas vitrinas dos grandes horticultores. Todos os postes são de ferro. Quando foi instalada, os postes eram de madeira. Ao cabo de 3 meses, cresciam galhos, que foram então arrancados, revirados e replantados de cabeça, as raízes ao vento. Ao cabo de 3 meses, novos galhos cresciam. Eles recriavam raízes, recomeçavam a viver. Foi preciso arrancar tudo e, para reconstruir uma nova linha, mandar buscar com enormes despesas postes de ferro em Pittsburgh. A vila era organizada de uma forma fantástica. Todos eram muito controlados a partir daquela posição geográfica.
Ali morava a chefia, o chefe ou executivo da empresa, e os demais moravam na parte mais baixa. Eu acho que eles eram muito sérios. Eles eram rígidos, mas tudo funcionava direitinho, ninguém atrasava, todo mundo recebia o seu ordenado direitinho, que era muito importante. Os aumentos eram... Meu pai nunca se queixou de nada. Naquele tempo a gente passava bem. Nunca minha mãe reclamou, a gente não reclamava de nada, nunca. Quer dizer, agora acho que nós estamos pior, que agora não tem os ingleses por aqui, somos só brasileiros, mas... Eles, quando vieram para cá, vieram na condição de portadores do progresso. Né? Os italianos trabalhadores, os portugueses trabalhadores, os espanhóis trabalhadores e todos os que vieram no final do século XIX, início do XX, eram a mão de obra. E, portanto, eram pessoas consideradas cidadãos de segunda categoria, se considerados cidadãos, né? Então, realmente, eu acho que é um tratamento diferenciado. Os ingleses vinham numa posição que o brasileiro se colocava como admiradores dos ingleses. O Castelinho era bom, ele via de lá tudo, mas ele não ficava o tempo todo olhando. Ele quase não parava lá, no Castelinho. Ele saía muito. Minha irmã trabalhava lá, pouca gente via. Ele andava muito pela estrada. Eu acredito que já era até proposital. E geograficamente foi fantástico, porque a natureza do espaço permitiu isso, né? A casa situada ao centro, o executivo, permitia vigiar todo mundo, né?